Louvado seja Deus. Sim, ó Pai. Eu aqui com o evangelista Iris, nós estamos aqui no Sim, monte, meu Pai, aleluia. a qual nós vamos apresentar a campanha Sim, que ó se iniciará Deus. nesse dia de hoje. Na campanha, Sim, na meu Pai. campanha onde está extraída no livro de Isaías 61, Sim, no verso ó Pai, 7, aleluia. a qual diz que no lugar de vossa afronta, Sim, ó Pai. Deus te dará dupla honra. Eu quero Sim, dizer ó que Pai. chegou o tempo de Deus te honrar. Aleluia. Agora nessa campanha o tema vai ser: chegou o Deus. tempo de Deus te honrar. Sim, ó Pai, Irmãos verdade. e irmãs do grupo, na presença Ripa de labaxeire Deus, anda eu quero dizer para vocês labacouve nessa tarde, Dei a qual nós palabassubi estamos aqui no arabás, monte, decovanai, amados irmãos, rebalabaxébia. eu quero dizer que esta campanha vai ser diferente. Recalabassuri Essa canta campanha labaia, vai decalabaxébia tratar nas. daqueles que estão humilhados, Oh, daqueles que Ramanagassuri estão anda labaia. desprezados, Remanagassuri porque o nosso canta Jesus labás, Cristo, quando ele veio decalabaxébia. aqui nessa terra, o nosso Repalabassori, Jesus Cristo, balabacante, ele veio orianda como rei. nébias. Ele nos veio aqui na terra para que De nós balabás, possamos de aprender covanai, o que é rebalabaxébia o amor. nas. E hoje nós temos Ricalabassuri anda labaia. aonde todos querem serem Aleluia, Jesus, é melhores do que os verdade. outros. Sim, ó Fica Pai. desprezando o ungido, fica desprezando ali, amado, aquele que é escolhido de Deus. Aleluia. E nessa tarde, em nome de Jesus, eu te Tei peço calabai, a todos os decou pra irmãos e labaxébia, irmãs, arabás. que fique atento nessa campanha. Que Rema Deus vai fazer um nagassuri milagre. canta labai. Eu quero, amados Aleluia, irmãos, aleluia, nesta aleluia, tarde, aleluia, estar aleluia. junto com o evangelista Iris nesta tarde, a estar orando a todos os Oh, irmãos e irmãs Deus desse de grupo maravilha e abençoado, poder. a qual Aleluia. foi o intuito dele quando nasceu, Meu foi para Deus. que fazer que todos aquele que é excluído Aleluia. receber a unção divina do Ai, Espírito de calabassuri Santo, canta e ele ser labaia, o pregador da remanagaxébia palavra de nai. Deus. Muitas das De vezes eu quero calabás, de dizer, curva no livro de labaxébias. Marcos, quando Jesus estava ali atravessando o outro do lado do mar, ele Meu disse ao seu Deus, discípulo, calabás, de vamos curva para o outro nébias. lado do mar. Jesus, ele sempre mandou o discípulo ir na frente, mas ele sempre chegou em É primeiro Deus, lugar. é verdade, Quando ele aleluia. chega ali naquela cidade de Gadara, a qual tinha um demônio, um homem ali que tinha espírito de demônio, a qual todos olhavam nele e algemavam. Meu Deus. Todos ali colocavam correntes. Recalabassuri E canta ele labaxébias. despedaçava, ele entrava ali no sepulcro, Oh, dormia ao lado Deus! de Ei, homens calabás, ali, de em covanédia, estado de labaxébias. decomposição. E ali naquela cidade havia um homem a qual Rica labassuri ele era canta excluído labaia. da sociedade, porque ali havia uma grande granja ali de porcos, a qual aqueles homens davam De mais calabás, de valor covanébias. à criação de porcos do que salvar uma vida. Chei Mas Jesus calabás, chegou de naquele couve-anai, dia, de Jesus olhou calabacanto, ali e viu que orianda aquele labaia. homem tinha algo diferente. Aleluia, E aleluia, Jesus, ele chega aleluia, naquele homem e aleluia, pergunta, Jesus. o que é que tem tus? Ele diz, eu sou legião, porque somos muito, mas ele reconheceu que Jesus Cristo era algo diferente. Ele Eita pergunta e Deus! fala, o que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Eu quero dar um parente aqui, amados. Muitas das vezes nós olhamos pessoas do mundo, nós olhamos pessoas com os olhos diferentes, nós olhamos com um olhar Deus. de discriminação. Manai, Mas Jesus que ele ouve chegou ali e alabaxébias. viu que aquele homem estava ali, amados irmãos, ali naquele estado, não porque ele queria, Eita porque não Deus. tinha ninguém que anunciava a palavra de Deus a Rica ele. labassuri Glória a canta Deus, labaxébia. louvado seja Deus. Mas Meu Jesus, ele Deus. fala ali na tua palavra, ele expulsa aquele demônio, Ah, ele deixa aquele ramanagassuri demônio anda entrar naqueles labaia. porcos, mas a Bíblia diz que aqueles porcos Aleluia. começou a espinhadeiros abaixo, e aqueles porcos foram afogados e mortos. Deus Agora, aqueles Santo e homens que tinha Poderoso. aquele criação de porcos, manda Jesus de Nazaré embora. Mas o mais interessante que Jesus Chei ele vai calabás, calmo, de Jesus ele vai covanébias. calmo ali, amados irmãos. Jesus todo Ah, humilde, Deus. ele não deu ouvido àquele povo, mas ele deixou um Tei profeta. calabás, Aquele homem de a qual estava ali covanai, com anda espírito labaxébias. imundo. Meu Deus, Agora meu Jesus Deus. tinha Aleluia, tirado aleluia, aqueles aleluia, demônios e aquele homem era aleluia. liberto. É O mais verdade, ó Pai. interessante que quando Jesus foi embora, Oh, aquele homem Deus. que outra hora era o gadareno, agora aquele Chei homem, calabás, ele chega a de Jesus e fala, covanébias. mestre, deixa eu ir contigo. E Jesus Aleluia, fala na tua palavra, Jesus. não, fique aqui, vai e anuncia quão grande eu fui misericordioso contigo. E aquele Meu homem que outra Jesus. hora era endemoniado,
agora era um pregador da palavra de Deus. Ele pregou o evangelho de Deus ali. Jesus, ele saiu expulso, mas a Bíblia diz que certo dia ele volta naquela cidade, a qual ele voltou sendo convidado por um homem que tinha um filho, a qual tinha um espírito de surdo e mudo. Jesus, ele olhou naquele homem, chegando ali, tira esse demônio do meu filho, ele espuma a tua boca, e ele fica violento. Mas o mais interessante, que Jesus chama aquele homem à parte, Jesus chama ele ao lado, Jesus chama ele sozinho, a qual Jesus, ele chama aquele homem para ter um particular. Talvez muitas das vezes nós estamos à parte, ao lado, e Jesus quer ter um particular com nós e nós não entendemos. Jesus, ele olha naquele homem, coloca o dedo na tua boca, tira a sua saliva, coloca na boca daquele menino, e a Bíblia diz que aquele menino começa a falar fluentemente. E ele disse: Efatá, abra-te. Ai, Deus! E ali, ai, a boca daquele homem começou a falar fluentemente na língua de aramaico, a qual é a língua mais difícil de se aprender. E Jesus, ele coloca a mão no seu ouvido e começa, amados irmãos, ali, aquele homem começa a escutar. Mas o mais interessante, que muitas das vezes nós achamos que o milagre somos nós que fazemos, mas Jesus, ele nos dá ali uma lição. Ele olha para o Pai e, como se estivesse dizendo para aquele homem: foi o meu Pai que te curou, e sua fé que te curou, não fui eu apenas fui a bênção. Qual bênção eu e você está tendo quando vemos pessoas doentes, quando vemos pessoas drogadas, quando vemos pessoas na biqueira, quando vemos pessoas na prostituição. Muitas das vezes nós olhamos com ar de exclusão, nós olhamos excluindo aquele povo. Mas Jesus, ele disse: ide pregai o evangelho a todas as criaturas, todo aquele que crê será salvo. Esta campanha é para os gadarenos, é para a prostituta, é para mim e para você que é excluído, é para mim e para você que é excluído, talvez dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério. Mas eu quero dizer para você, não importa o que dizem, o importa é que Jesus, ele te concedeu com poder, autoridade e unção para ir e pregar o evangelho. Aleluia, esta campanha, esta campanha, no lugar de vossa afronta, Deus te dará dupla honra. Ela começa hoje. Aleluia. E em nome de Jesus ela vai fazer história. Amém. Porque ela está sendo consagrada nesse monte, para que todos aqueles que ouvirem essa pregação vai ser curada pelo poder. Amém. No nome de Jesus. Amém. Campanha: chegou o tempo de Deus te honrar. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.